Olá, sexto ano! Eu sou a professora Malu de Língua Portuguesa e hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre curiosidade. Você é curioso? Você gosta de saber mais sobre algumas coisas? Eu adoro! Então hoje nós vamos descobrir algumas coisas e alguns tipos de textos que nos ajudam a saber um pouquinho mais sobre outros assuntos, curiosidades e coisas que a gente quer tanto saber, tá? Então, nós vamos abrir a apostila 4, a nova, na página 10, que é o capítulo 10, Eureka. E aí, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre, tá bom? Fica ligadinho, abre tua apostila, pega o seu lápis, sua borracha e uma marca-texto ou um lápis de cor e vamos para esta aula. Iniciando o módulo 4, gente, apostila 4. Então, vamos lá. Eureka. O conhecimento humano passa por muitas transformações ao longo dos anos. Incríveis descobertas são feitas a todo momento. Olha aí, a gente está num momento histórico tão legal que nós estamos podendo ver aí, ó, a produção e a descoberta de novas terapias, de novas vacinas, né? No caso do coronavírus, de novos medicamentos, de descoberta sobre o comportamento dos vírus. Isso é muito importante, muito legal, né? Nunca a ciência foi vista tão bem quanto nesse momento histórico que nós estamos vivendo. Como os cientistas conseguem isso, né? Como eles mostram ao mundo o que descobriram? Que tal a gente encontrar as respostas para essas perguntas nesse capítulo? Então, nesse capítulo, a gente vai dar uma olhadinha. Olha essa menina. O que ela está fazendo? Ela está segurando aqui uma lupa, olhando para uma pedra, junto com um menino. O que eles estão fazendo? Tem uma lá, coitadinho, que está olhando para lugar nenhum. Assim como a menina da fotografia. Você é curioso? Costuma se interessar por descobrir coisas novas? Gente, eu amo descobrir coisas novas. Que tipo de texto você procura para saber essas novidades científicas? Onde você costuma encontrá-los? Você vê isso na internet? Você vê isso, recebe, escuta falar? Você vê isso na apostila? Onde você acha? E, em sua opinião, qual a descoberta científica mais importante para a humanidade inteira? O que foi mais importante que os cientistas descobriram? E por que você acha isso? Então, dá uma pensada aí, responde no seu caderno, depois tira a foto e manda para mim no Classroom. Vamos iniciar aqui essa apostila 4. É a última apostila do ano. Já foi o ano, gente. Vamos agora iniciar essa apostila e vamos falar um pouquinho sobre as curiosidades. Eu já falei sobre isso com vocês, a gente já viu esta parte. Agora nós vamos entrar nesta leitura. Nesse momento eu vou pedir que você pause o vídeo e leia este texto, tá? Antes disso, você me responde essas perguntas. Você tem o hábito de ler textos com informações sobre descobertas científicas? Você gosta? Eu, particularmente, gente, adoro. Eu assino a revista super interessante só para ler sobre as descobertas científicas, para eu ficar antenada com as descobertas e experimentos e novas tecnologias que estão surgindo. E leia o título abaixo. Em sua opinião, o que vai ser apresentado? Quando eu leio aqui para você, nova espécie de pterossauro descoberta no Brasil, o que você imagina que vai estar falando esse texto? Então, pause esse vídeo aqui e lê esse texto. Você já deve ter pausado esse vídeo, já deve ter lido esta parte. E agora, nós vamos primeiro dar uma olhada nesse gênero textual. Você está vendo a organização desse texto? Ó, ele tem aqui um
uma parte em negrito, aí ele tem uma linha fina, ele tem uma introdução, e aí ele tem um outro título, um outro subtítulo, um título menor. E aí, depois desse título menor, ele tem aqui outros detalhes, outros itens, né? Eu vou sair e voltar, só para poder pegar aqui certinho. Então, vamos lá. Enquanto abre aqui. Então, você viu que a organização desse texto é diferente? Por quê? Ele encaixa, assim, numa notícia. O que ele é, esse texto? Será que esse texto, ele é uma reportagem? Qual tipo de texto, qual gênero textual é ele? A que pertence? A que esfera ele pertence? Vamos lá, continuando. Então, vamos conversar sobre esse texto. Esse texto aqui não é uma reportagem, não é uma notícia. Que texto é esse? Qual é o principal assunto desse texto de divulgação científica? Então, esse texto é um texto de divulgação científica, gente. Olha que legal, né? A gente conheceu um outro gênero textual, que é esse de divulgação científica. Como o nome dele mesmo já diz, ele divulga descobertas científicas, tá? Então, qual é o principal assunto? O principal assunto é do que está falando o texto de modo geral. Então, do que está falando o texto de modo geral? O texto de modo geral está falando sobre a descoberta do dinossauro no Brasil. Então, ele vai falar sobre esse estudo e essa descoberta do dinossauro aqui no Brasil. Vamos na letra B, no exercício 2. O assunto apresentado no texto corresponde ao que você imaginou? Pensa aí, ele corresponde? Anota no cantinho da tua apostila para mim. Você conseguiu entender todas as informações do texto? Será que teve algumas informações que você não conseguiu entender? O que você achou de mais complicado aí na leitura desse tipo de texto? Se você fosse montar um grupo de pesquisa na área científica, sobre o que você pesquisaria? Você pesquisaria sobre dinossauros, sobre planetas, sobre o corpo humano, sobre as doenças, curas, vacinas, assim, coronavírus, né? O que você ia buscar de pesquisa na área científica? E vamos estudar o texto agora. Então, um sítio arqueológico é um lugar onde podem ser encontrados marcas de objetos de determinado momento histórico. Onde foi localizado o sítio arqueológico com o maior número de pterossauros no Brasil? Gente, para responder essa pergunta, nós temos que voltar aqui no texto para poder olhar aonde está escrito isso. Normalmente, essas informações nós encontramos na introdução ou em alguma das partes aqui, ó, em negrito, que são os tópicos da pesquisa. Então, aqui no caso, nós vamos olhar a introdução primeiro. Então, ó, uma equipe de pesquisadores descobriu uma nova espécie de pterossauro que viveu apenas no Brasil. Os fósseis dos animais foram descobertos em Cruzeiro do Oeste, no Paraná. Olha, gente, o aplicativo da Iônica não tá deixando a gente fazer atividade hoje. Então, onde foi que localizou? Na cidade do Cruzeiro do Sul, no estado do Paraná, gente. E qual apelido foi dado para essa região? Se você voltar lá no texto, você vai ver que foi dado o apelido de Mongólia. Mongólia brasileira, aqui, ó. Mongólia brasileira. Então, aqui a gente coloca que foi em Cruzeiro do Sul, no estado do Paraná, e foi chamada de Mongólia brasileira, porque a Mongólia é um país asiático com o maior número de descobertas de fósseis no mundo. Então, a Mongólia é onde tem mais fóssil no mundo. E aí, como o Paraná é o lugar onde tem mais fóssil no Brasil, foi chamado de Mongólia brasileira. E quem descobriu esse sítio arqueológico, gente? Se você entrou aí e voltou no teu texto, que você vai ter que voltar, você vai ver que foi o João Gustavo Dobruski e o seu pai, Alexandre Gustavo Dobruski. Então,
a letrinha C é onde você vai colocar. Agora, da 2 em diante, eu quero que você pause este vídeo, responda essas questões e depois acompanhe comigo a correção. Então, pausa o vídeo, faz as questões, anota aí onde você teve dúvida, tenta fazer e depois retoma o vídeo aqui para ver as questões e a gente fazer junto, tá? Então, primeiro agora, vocês pausem e façam o exercício sozinhos. Então, gente, vocês já pausaram, vocês já fizeram e a gente vai voltar aqui fazendo juntos esses exercícios, tá? Então, é muito importante que você tenha tentado fazer sozinho para que nós possamos continuar a aula, tá? Então, vamos lá. Quais instituições desenvolveram a pesquisa divulgada no texto? Gente, tem que voltar aqui no texto e ver, ó. Quais as instituições? Tá aqui, ó, um item, instituição. Qual instituição que foi feito o texto? Tá aqui, ó. Instituição, Universidade do Contestado de Santa Catarina e Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro e outras. Então, aqui tá aquela resposta do exercício 2, gente. Então, automaticamente, você já colocou isso com certeza lá, porque você olhou no texto e buscou a palavra instituição. Vamos voltar aqui, né? Então, vamos lá. 3. De acordo com a descoberta divulgada, responda. Então, agora nós vamos responder aos itens até a letra C. Então, vamos lá. A. Qual o nome dessa nova espécie de pterossauro? Voltamos ao texto. Nós vamos olhar aqui. Qual que é o nome do pterossauro, gente? Qual que é o nome da espécie do pterossauro? Aí você localizou e viu que é o Kaiowajara do Brusque. Por que tem esse nome aqui, hein? Tá lá a origem do nome. O nome é relacionado ao local que aconteceu a descoberta. Você faz a sua resposta certinho, tá? Eu não tenho muito espaço aqui. E o pesquisador que conseguiu fazer a descoberta. Pesquisador. No caso, ficou o sobrenome do pesquisador. Né? Em homenagem. Em homenagem a ele. Letra C. Quais características anatômicas fizeram os especialistas diferenciarem esta espécie de pterossauro dos demais? Então, por que é um pterossauro diferente? Porque ele foi o único que foi achado no Brasil. Então, você vai ver, se você olhar lá no texto, que a parte final da mandíbula dele, o biquinho dele, é mais inclinado para baixo do que dos outros animais. Então, ele tem o bico inclinado para baixo. Você coloca certinho aí. E o Frederico Latino no fundo da aula. Esse é home office, gente. 4. Qual a explicação dos especialistas para justificar que os pterossauros não são considerados dinossauros, gente? Por que então o pterossauro não é dinossauro? Porque eles têm características anatômicas identificadas ao longo dos anos, eles têm diferenças nas características. Os pterossauros desenvolveram o 4º dedo, enquanto o dinossauro tem 3 só. Então, é uma das coisas que você pode pôr aqui na 4, que você deve ter colocado. Então, se você colocou uma dessas, você põe o certo aí, tá? O pterossauro pertence a que classe? Ele é mamífero, aves, anfíbios, peixes ou répteis? Se você colocou répteis, você acertou. E circule aí um animal dessa mesma classe. Qual desses animais abaixo é um réptil? Um réptil é o camaleão. Isso mesmo. Vamos para o exercício 6, gente. Então, nós vamos agora reler um trecho desse texto de divulgação científica para que a gente possa realizar as atividades.
Então, os esqueletos estão todos desmontados, misturados, o que sugerem que eles foram carregados pelas enxurradas eventuais para o fundo de uma lagoa. Explica Luiz Carlos Oixes, coordenador do Centro Paleontológico Sempalho, da Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Então, qual é a importância da gente citar a fala de especialistas como ele aqui? Qual que é a importância? Por que é isso? Então, se nós formos pensar, se eu chamasse o tiozinho do bar para falar sobre os dinossauros, no caso aqui, no pterossauro, você ia acreditar no que estava sendo falado? Não. Então, eu preciso de autoridades, pessoas que saibam, para dar credibilidade ao texto. Se você escreveu que é para a gente acreditar, que é para a gente ter um pouco mais de verdade, porque a pessoa sabe mais sobre o assunto, tá legal. É esse caminho mesmo, tá? Então, vamos lá. Em relação às características desse texto, ele apresenta termos técnicos e expõe dados sobre pesquisa? Sim, verdadeiro. Põe um Vzinho aí. Eu vou continuar mesmo com o erro do aplicativo, tá? Então, emprega o registro informal com marcas de subjetividade? Por algum acaso, tem algum uso de gírias ou linguagem parecida com a fala nesse texto? Não, não tem. Então, é um F de falso. Utiliza a fala de especialistas? Sim, para dar credibilidade às informações. É isso mesmo, verdadeiro. Narra acontecimentos do cotidiano? Não, não é. Publicados em jornais? Não, são coisas científicas, são coisas novas, tecnológicas ou de descobertas científicas. Então, não. Vamos entrar de novo, gente. Vamos tentar mais uma vez aqui, que o aplicativo tá dando baile na gente. Então, esses textos podem ser vinculados no formato impresso ou digital, gente. Em que veículo foi publicado o texto sobre os fósseis? Por onde eu acho essa informação? Aqui embaixo, ó. Onde a gente acha? Onde foi publicado? Na revista Veja. Onde que está disponível? No site. Então, vamos voltar lá. Então, foi publicado onde? Na revista Veja. E quem que é o público-alvo? A quem se destina? As pessoas, no geral. Público-alvo é quem vai ler o texto, tá? Então, as pessoas em geral. Quem se interessa por descobertas científicas, né? Ou descobertas, no caso aqui, arqueológicas, né? Então, o texto de divulgação científica tem como objetivo divulgar pesquisas relacionadas à área do conhecimento, tá? O registro empregado é mais formal para dar maior veracidade. Veracidade, puxa uma setinha e escreve. Verdade. Mas verdade as informações. Geralmente são apresentadas falas de especialistas. Grifo isso também. Costuma ser publicado em revistas impressas ou digitais, em sites especializados, tá? Então, esse tipo de texto, ele tem um lugar para ser publicado. Então, ele é publicado nesse tipo de revista que tenha esse interesse de demonstrar coisas científicas, tá? Não é qualquer revista que você vai achar. Numa de fofoca você não vai achar. E a gente vai voltar aqui agora para falar um pouquinho sobre o uso do dicionário. Eu espero que você já tenha tido contato com um dicionário na sua vida, nem que sejam os mais fininhos, mas você já tenha pego um dicionário. E nós vamos falar um pouquinho sobre esse dicionário. Então, uso do dicionário. Quando não conhecemos o significado de uma palavra, costumamos recorrer ao dicionário para descobri-la. Nessa sessão, você vai estudar como organizamos os dicionários. Então, gente, essas aqui
essas questões vocês vão fazer sozinhos, tá? Eu só vou usar esta página para que a gente possa conversar sobre o dicionário e daí vocês fazem o restante. Isso aqui é uma página de dicionário. E o que eu quero mostrar para vocês é esse trechinho aqui, esses trechinhos aqui. Cada trechinho desse aqui a gente chama de verbete. O que é um verbete? Um verbete é um tipo de texto que tem por obrigação explicar determinada palavra. Então, ele é um gênero textual que explica o significado de determinada palavra ou determinada coisa. Por exemplo, os textos que você busca no Wikipedia normalmente para fazer um trabalho, ou mesmo por curiosidade, são verbetes. Só que não são verbetes de dicionário, são verbetes de enciclopédia, no caso, enciclopédia virtual. Aqui nós temos um verbete de dicionário. E o que tem o verbete? Nesse caso aqui, eu vou pegar o quilate, tá? Que é esse aqui, o quilate. Nós temos a palavra, que nós queremos saber a significação. Nós temos aqui a separação silábica dela. Vou fechar e abrir de novo, gente. E nós na saga do aplicativo. Na saga do aplicativo. Então, o verbete de dicionário tem a palavra. Depois da palavra, entre parênteses em azulzinho, nós vamos ter a separação silábica dessa palavra. Então, a gente tem a separação aqui, ó. Separação silábica dessa palavra. Em seguida aqui, a gente tem um SM. Esse SM é a classe morfológica. Classe morfológica. Nesse caso, S é substantivo e M masculino. Então, a gente tem a classe morfológica e o gênero, tá? Então, aqui, ó, se a gente olhar aqui, ó, quilha, substantivo feminino, quilo, substantivo masculino. Vamos descer aqui pra gente ver outro tipo. Aqui, ó, quilometrar, verbo, tá? Então, a gente tem a palavra, a separação silábica e a classe morfológica e o gênero. Aí aparece o número 1. O número 1 vem aqui, ó, o significado da palavra. O primeiro significado. Aqui vem o segundo significado. Você pode ver que a palavra quilate é uma palavra polissêmica. O que é polissêmica? Ela tem vários significados. É uma palavra com vários significados. Nesse caso aqui, ela tem 3, tá? E tem um aqui que tá um fig na frente que chama figurado. É um sentido figurado, um sentido conotativo, um sentido que é extra dicionário, mas que foi catalogado. Então, ela tem esse significado de tanto uso, aquele sentido figurado acabou sendo incorporado no dicionário. Então, quando a gente fala de verbete, a gente traz todas essas informações num único espaço. Então, quando nós queremos descobrir naquele trecho daquele texto o que está significando, nós vamos olhar ali para o verbete do dicionário. Mas aí, e se no meu texto, como que eu vou saber qual o significado que está sendo colocado no texto? Substituindo. Você pega aquele primeiro significado ali e substitui no texto para ver se ele encaixa. Se ele encaixar e mantiver o sentido, ou tiver um sentido, é aquele significado. Agora, se você colocar o outro significado e ver que ficou meio estranho, que não tem muito sentido, já descarta, tá? Então, é assim que a gente faz para descobrir o significado de uma palavra no texto. Então, vocês vão fazer aí as páginas 18
17, 18 e 19, tá? E aí, depois a gente faz a correção juntos, tá? Eu vou tentar tirar print das páginas para poder fazer, porque o aplicativo não está querendo fazer comigo, tá bom? Então, é isso aí. Depois a gente faz a correção juntos, tá? Beijão, até mais.